Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela disse que a mãe dela era general. Eles riram, até ela chegar. Era uma manhã comum de terça-feira em Huntsville, Virgínia, uma cidade discreta e estratégica, moldada pela história militar e tradições patrióticas. Ao redor da cidade, pinheiros erguiam suas silhuetas escuras, como sentinelas silenciosas vigiando gerações de soldados do passado e do presente. As ruas, silenciosas àquela hora, ainda carregavam o frescor da noite, enquanto o sol começava a aquecer suavemente as fachadas de tijolos vermelhos e as cercas brancas de estacas perfeitamente alinhadas. No próspero bairro residencial de Oak Ridge Hill, onde cada casa parecia ter saído de um catálogo de perfeição, os gramados eram aparados com precisão militar. Bandeiras americanas tremulavam orgulhosamente nas varandas, como se para lembrar a qualquer passante que ali, ordem, sucesso e pertencimento nacional não eram apenas ideias, mas obrigações sociais. Maya Thompson, de 16 anos, passeava pela calçada. Ela carregava sua mochila um pouco gasta e seu cap militar um pouco grande demais, presente de sua mãe, escondia parcialmente suas longas tranças cuidadosamente trançadas. Os fones de ouvido em seus ouvidos tocavam uma playlist que misturava rap consciente e jazz moderno, uma trilha sonora intimista que a ajudava a clarear a mente. Aquela caminhada entre a base e o colégio era um dos raros momentos do dia em que Maya se sentia verdadeiramente ela mesma, sozinha, invisível, longe do olhar alheio, do peso das expectativas. Ela adorava a regularidade dos seus passos, a sensação do ar fresco da manhã no rosto, o farfalhar das folhas sob os seus tênis. Era sua rotina, o seu refúgio. Ela morava com a mãe na base militar de Fort Davis, em uma casa discreta, mas rigorosamente vigiada. A rotina diária era tranquila como um relógio, acordar às 5h30, silêncio às 22h, sem surpresas. A vida com a general Ava M. Thompson, sua mãe, impunha uma disciplina que ela havia absorvido muito cedo. Mas além do uniforme, Maya nutria uma admiração profunda, quase sagrada, pela mãe. Essa mulher negra de 49 anos, ereta como um carvalho, condecorada com medalhas e honrarias, impunha respeito em todos os cômodos em que entrava, fosse no Pentágono ou em uma base no exterior. Mas fora dos portões bem guardados de Fort Davis, o nome Thompson não significava nada para ela. Lá fora, nas ruas de Oak Ridge Hill, ela não era a filha do general. Era apenas uma garota negra. Uma figura solitária em um bairro onde os olhares eram carregados de suspeita e os sorrisos raros. Lá fora, as pessoas não perguntavam quem era sua mãe, perguntavam o que ela estava fazendo ali. Ela sabia. Ela sentia. Os olhares curiosos que se esgueiravam por trás das cortinas. Os corredores matinais que diminuíam o ritmo quando ela se aproximava. Os transeuntes que a contornavam ligeiramente. Em Oak Ridge Hill, tudo era lindo, limpo, rico e branco. E Maya, mesmo com seu comportamento calmo, mesmo com suas maneiras impecáveis, mesmo com seu boné que dizia Exército dos Estados Unidos, não pertencia àquela imagem de cartão postal. Mas ela seguiu em frente, porque sua mãe lhe ensinara a nunca andar de cabeça baixa, a sempre olhar para a frente. Porque no bolso ela carregava uma foto sua quando criança, nos braços de Ava Thompson, de uniforme militar. E aquela foto, mais do que todas as medalhas do mundo, a lembrava de quem ela era. Ao se aproximar da Avenida Mason Reed, Maya sentiu, mais do que viu, a atmosfera mudar. Era um daqueles cantos do bairro onde as cercas vivas eram tão bem aparadas que parecia que uma competição secreta acontecia ali todo mês. A calçada estava tão limpa que ela teria hesitado em deixar cair uma migalha nela. Foi então que viu, a cerca de 30 metros de distância, um carro de polícia estacionado em ângulo no acostamento. O motor ainda ronronava. Luzes apagadas. 2 policiais brancos, um alto e careca, o outro mais atarracado, encostados casualmente na porta, conversando em voz baixa enquanto examinavam os arredores. Maya, absorta pela música, tentou continuar seu caminho como se nada tivesse acontecido. Manteve o olhar fixo, como sua mãe lhe ensinara, não demonstrar medo, não chamar atenção. Mas ao passar por eles, sentiu um silêncio pesado se abater, e então uma voz alta e seca cortou o ar. Ei! Você aí! Espere um segundo. Ela deu um pulo, tirou os fones de ouvido lentamente. Virou-se confusa. Moi? O policial careca, oficial Reynolds, já havia se endireitado. Caminhava para frente com passos confiantes e autoritários, os polegares presos ao cinto. O que você está fazendo neste bairro? Você mora aqui?
A pergunta, mesmo feita sem um insulto aparente, transbordava suspeita. Maia sentiu uma antiga tensão se instalar em seu peito. Ela se endireitou ligeiramente e instintivamente, mas seu coração acelerou. Estou indo para a escola, senhor. Kennedy High School. Passo por lá todas as manhãs. Ela falava calmamente, quase calmamente demais, porque sabia que o menor sinal de irritação seria interpretado como arrogância ou insolência. Você tem algum documento de identificação? Perguntou Reynolds, sem tirar os olhos dela. Ela suspirou baixinho. Ela sabia. Tinha lido os artigos, visto os vídeos, ouvido as histórias que sua mãe chamava de as realidades da vida real. Tinha ouvido falar de Tamir, Sandra, Elijah. Tinha ouvido silêncios tensos em conversas adultas, visto sua mãe franzir a testa a cada novo nome que se tornava uma hashtag. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para aquele momento. Não aos 16 anos. Não com apenas uma mochila nas costas. Ela engoliu em seco. Não, senhor. Mas pode ligar para Fort Davis. Sou Maya Thompson, filha do General Thompson. Havia um vazio, uma vibração no ar, como se o tempo tivesse parado. Então o segundo policial, o oficial Dver, bufou alto. Do General Thompson? Um general 4 estrelas. Reynolds acrescenta com um sorriso irônico. Pare com o seu drama. Ele olhou para o colega, como se dissesse ela está falando sério. Você quer que a gente acredite que uma adolescente negra com um boné torto é filha de um general 4 estrelas? Seu tom havia mudado. Não era mais espanto. Era desprezo, envolto em humilhação. Vamos, sente-se na calçada. Maia deu um passo para trás em choque. Eu não fiz nada. Reynolds se aproximou abruptamente, ombros retos e mão esquerda já perto do cinto. Resistência à autoridade agora? Ela sentiu a respiração acelerar, a garganta apertar, mas fixou o olhar no homem. Minha mãe é a General Ava M. Thompson. Ligue para a base. Pergunte pelo Coronel Miller ou pelo Sargento Collins. Eles vão confirmar. Não estou mentindo para você. Um silêncio glacial se instalou novamente. Dver não estava rindo dessa vez. Ele empalidecera ligeiramente. Conhecia aquele nome. Ou achava que já o tinha ouvido antes. Mas Reynolds permaneceu na linha. Ele zombou mais friamente. Não há sequer uma general negra de 4 estrelas nesta região. Pare com essa loucura. Você já deve ter visto isso em alguma série da Netflix. Ele tirou as algemas lentamente sem gritar, como quem tira uma rotina bem elaborada. Nós vamos te levar até a delegacia. Você vai explicar tudo lá. Maia deu um passo para trás novamente com as mãos trêmulas. Uma senhora regava suas flores a algumas casas de distância. Um corredor diminuiu o ritmo brevemente, mas voltou a correr. Ninguém interveio. Ela pensou na mãe. Nas suas botas, sempre bem engraxadas. Nas suas palavras, você é um Thompson. Mantém a cabeça erguida, mesmo quando ela está abaixada. Então, mesmo com as pernas fracas, Maia permaneceu de pé. E em algum lugar, bem no final da rua, uma locomotiva se aproximava, acompanhada de um barulho mais forte que os demais. Foi naquele exato momento, enquanto Reynolds se preparava para colocar as algemas nos pulsos trêmulos de Maia, que um rugido surdo e pesado quebrou o silêncio da vizinhança. Um ruído incomum, mais profundo do que o de um simples motor de carro civil. Um som carregado de autoridade. Todos os olhares se voltaram. Um imponente carro blindado preto dobrou a esquina da Avenida Mason Reed em alta velocidade. Ostentava a insígnia dourada do Fort Davis, brilhando sob os raios da manhã. O veículo freou bruscamente, e seus pneus cantaram no asfalto liso como um aviso agudo. Antes mesmo de o motor desligar, 2 agentes de segurança militares uniformizados saíram do veículo com precisão e determinação. Seus movimentos eram precisos e experientes. Eles contornaram o carro e abriram a porta traseira com um gesto controlado. E então ela apareceu. General Ava M. Thompson. Uma mulher negra, alta e ereta, esculpida por anos de disciplina, combate e silêncio contido. Seu uniforme impecavelmente cortado refletia uma constituição de autoridade, e seu peito ostentava as mais altas condecorações do exército americano. Medalha de Serviço Distinto, Legião do Mérito, Medalha de Serviço Superior de Defesa. Em seus ombros brilhavam 4 estrelas. O topo da hierarquia militar. Mas não foram as estrelas ou as medalhas que impuseram respeito imediato, foi o seu olhar. Um olhar penetrante, frio e penetrante que teria feito um coronel despreparado recuar. Ela caminhou em direção ao palco, com as costas retas, o rosto impassível, como um general entrando num teatro de operações em território hostil. Os 2 policiais ficaram paralisados, sem dizer uma palavra. Até o vento parecia ter parado.
Ela parou a apenas 2 metros de Reynolds, olhou rapidamente para a filha, trêmula, mas de pé, e então voltou sua atenção gélida para os policiais. Sua voz irrompeu calma e afiada como uma lâmina de aço. Policiais, afastem-se da minha filha imediatamente. É uma ordem. Reynolds, atordoado, deu 2 passos para trás. Seu rosto se fechou. Suas mãos, ainda perto das algemas, congelaram. Senhora. General. Nós não sabíamos. Mas ele não terminou a frase, pois a General Thompson, sem levantar a voz, deu mais um passo à frente. Ela sacou seu distintivo militar oficial, estendeu-o com uma calma arrepiante e colocou-o a poucos centímetros do rosto pálido de Reynolds. Suas palavras eram comedidas, controladas, mas cada uma ressoava como uma martelada. Você prendeu uma menor sem motivo. Você se recusou a verificar a identidade dela. Você riu na cara dela quando ela calmamente lhe contou a verdade. E por quê? Porque a cor da pele dela não combinava com a sua ideia de como é a filha de um general. Um silêncio se instalou mais pesado do que nunca. Reynolds ficou sem palavras. Ver, no entanto, desviou o olhar, envergonhado, com os lábios apertados. O general levantou 2 dedos. Um dos agentes militares que o acompanhava, um sargento de aparência rígida, aproximou-se imediatamente. Pegou um tablet seguro e pediu os números de identificação, nomes e distintivos dos 2 oficiais. Não houve recusa, nem uma palavra. Reynolds obedeceu, agora em tamanho menor que a vida. Você terá notícias minhas. E do Departamento de Defesa. Então, num gesto maternal e poderoso, Ava colocou a mão no ombro da filha. Uma mão quente e protetora. Uma mão que dizia, estou aqui agora. Você não precisa mais carregar esse peso sozinha. Maya, com lágrimas nos olhos, assentiu lentamente. A general virou a cabeça ligeiramente e disse, uma última vez com lentidão comedida. Lembrem-se deste dia, senhores. Porque seus preconceitos os confrontaram com algo que vocês jamais imaginaram ser possível, o poder na pele que vocês se recusam a respeitar. Então ela levou a filha até o carro. As portas se fecharam com força, e o veículo blindado seguiu lentamente pela rua silenciosa, deixando para trás 2 policiais imóveis e um silêncio que nenhum uniforme jamais conseguiria silenciar. A cena deveria durar apenas alguns minutos. Apenas uma garota negra presa em um bairro branco. Mais um erro encoberto por relatos vagos. Mas naquele dia, um vizinho, James Buckley, professor de história aposentado, observava a rua pela janela da sala. Não era a primeira vez que ele via a polícia prender um bandido, mas desta vez algo na postura de Maya, na chegada repentina daquele veículo blindado. Na presença sobrenatural daquela mulher uniformizada, o compeliu a pegar o celular e filmar. O vídeo foi postado no X, antigo Twitter, por sua neta de 19 anos, que simplesmente acrescentou na legenda. Ela disse que a mãe dela era general. Eles riram. Aí ela chegou. Em 2 horas, o vídeo ultrapassou 100.000 visualizações. Ao meio-dia já havia se espalhado pela costa leste. À meia-noite já tinha mais de 12 milhões de visualizações em todas as plataformas. Clipes circularam no TikTok, Instagram e YouTube, com edições dramáticas, incluindo música, câmera lenta e legendas. As reações estavam chegando de todos os lugares. Diamante Azul Pequeno ex-militares saúdam a dignidade do General Thompson. Diamante Azul Pequeno mães negras agradecendo a Ava por ser a voz de todos aqueles que não podem ser ouvidos. Diamante Azul Pequeno jovens negras escrevendo sob a hashtag Jesus Maia. Diamante Azul Pequeno e até celebridades compartilhando o vídeo com mensagens de apoio. As hashtags Respect Maia, hashtag General Thompson, hashtag Believe Black People e hashtag She Has Arrived viralizaram em poucas horas. Na manhã seguinte, os talk shows nacionais fizeram do assunto o assunto principal. Na CNN, um debate acalorado eclodiu. Por que uma adolescente negra precisa de um general para ser acreditada? O Good Morning America ofereceu uma entrevista exclusiva. A própria Oprah ligou para o escritório do Pentágono para convidar Ava para falar. O New York Times dedicou sua primeira página ao assunto. Uma estrela entre estrelas, o que a América ainda se recusa a ver. Diante dessa avalanche midiática, o Departamento de Polícia de Huntsville anunciou a abertura imediata de uma investigação interna. O chefe de polícia concedeu uma entrevista coletiva desajeitada, tentando apaziguar a indignação pública. O policial Reynolds foi suspenso com efeito imediato. O policial Dver foi colocado em licença administrativa aguardando a conclusão da investigação. Mas em meio à tempestade midiática, Maya permaneceu em segundo plano. Ela não buscava vingança ou glória.
Ela simplesmente queria retornar à sua vida de adolescente, frequentar o ensino médio, ouvir música, desenhar em seu caderno secreto. Ela nunca quis ser um símbolo. Não queria se tornar um rosto estampado em uma causa além do seu controle. Mas a América já havia feito sua escolha. Quando ela finalmente aceitou, timidamente, uma entrevista exclusiva para o programa 60 Minutes, o jornalista perguntou-lhe, com uma gentileza quase maternal: "E Maya, você se sentiu humilhada naquele dia?" Maya respirou fundo. Estava sentada em um estúdio silencioso e mal iluminado. Usava um suéter cinza simples, trançava o cabelo e mantinha o olhar serenamente fixo na câmera. "Não, não para mim. Não fui eu que eles humilharam. Foi o uniforme da minha mãe. Foram os sacrifícios dos nossos ancestrais. Foi a própria consciência deles que eles mancharam. Não a minha." Um silêncio respeitoso seguiu-se à sua resposta. A jornalista, visivelmente comovida, não disse nada por alguns segundos. Todos pareciam estar presos à respiração daquela adolescente que, com sua dignidade, acabará de erguer um espelho brutal e necessário para a América. Naquela noite, o vídeo da entrevista atingiu 5 milhões de visualizações em menos de 6 horas. E por todo o país, nas escolas, nas famílias, nos quartéis, nas salas de estar, as pessoas sussurravam um nome com uma mistura de respeito e vergonha: Maya. 2 semanas após o incidente de Mason Reed, a general Ava M. Thompson recebeu um convite oficial da Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, o lendário bastião da elite militar americana. Não era sua primeira visita, ela própria havia estudado lá 30 anos antes, em um clima muito diferente, mas era a primeira vez que lhe pediam para falar como uma figura moral, como um modelo, como uma mãe. O anfiteatro estava lotado. Quase 1.200 cadetes uniformizados, organizados por patente e ano, ocuparam seus lugares. Membros do alto comando também estavam presentes, assim como representantes do Ministério da Defesa, jornalistas, veteranos e uma dúzia de estudantes do ensino médio convidados para a ocasião, sentados na primeira fila. Nos bastidores, alguns sussurravam que tamanho entusiasmo não era visto desde a visita de Colin Powell. O silêncio se instalou assim que ela subiu ao palco. Ela não estava usando o traje cerimonial clássico. Ela havia escolhido seu uniforme operacional, o mesmo que usava durante decisões críticas em campo. Seu rosto era sério, mas seu olhar ardia com uma lucidez implacável. Ela cumprimentou a assembleia com um simples aceno de cabeça. Ela falou por mais de 20 minutos. Ela relatou sua própria jornada, o silêncio nos corredores, os olhares céticos nas salas de reunião, os comentários velados. "Tem certeza de que está na sala certa, tenente?" Ela falou das batalhas que travou não apenas contra inimigos externos, mas também contra a resistência invisível vinda de dentro. Ela então falou daquela manhã, em uma rua residencial comum, onde sua filha se levantou ereta diante de 2 policiais que a haviam como nada mais do que um problema a ser eliminado. Ela relatou o telefonema de um subordinado em pânico: "General, temos uma situação em Mason Reed. Parece que sua filha foi presa." E ela conclui assim: "Quando minha filha lhes contou quem era, eles riram, porque não conseguiam conceber que a autoridade pudesse estampar seu rosto, que a verdade pudesse sair de sua boca, que a legitimidade pudesse residir em sua pele. Mas tem uma novidade para você. O futuro parece ser assim. Ele é negro, ele é orgulhoso, ele é disciplinado, e ele é mais forte que a dúvida. Ele é feminino muitas vezes, às vezes é jovem, não pede permissão, anda ereto mesmo quando é empurrado para o lado. E vocês são aqueles que devem acolhê-lo, protegê-lo e, acima de tudo, não ter medo de servi-lo." Um silêncio atordoante seguiu suas palavras. Então, uma ovação de pé irrompeu, brutal, profunda e inconfundível. Não um gesto automático. Uma demonstração sincera. Um aplauso de respeito, de admiração, mas também de despertar. Alguns das fileiras tinham lágrimas nos olhos. Jovens recrutas negros, pardos, asiáticos e mestiços, que às vezes se perguntavam se pertenciam àquele lugar, agora erguiam o queixo com confiança. Outros, brancos e sinceros, de repente compreenderam a extensão do silêncio que os cercara por tanto tempo. A câmera da academia estava filmando. A filmagem foi transmitida para todo o país. O discurso foi compartilhado em escolas militares, academias de polícia e universidades. Foi até incluído no programa de treinamento de liderança de West Point no ano seguinte. E nos dias que se seguiram, Maya, assistindo ao vídeo em seu quarto na base, sozinha com seus fones de ouvido, sussurrou: "E mãe, você não falou só por mim. Você falou por todos aqueles que nunca chegaram a falar." Naquele dia, o nome Thompson entrou para a história. Não apenas como uma patente, não apenas como uma estrela,
mas como um símbolo vivo de coragem, dignidade e legado.